Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós temos a palestra do nosso queridíssimo amigo lá do Sheila, Pedro Serra, mais conhecido como Pedrinho, né? Que vai nos falar sobre o tema A Felicidade Não É Desse Mundo. Antes da gente passar a palavra para ele, como de praxe, a leitura de um capítulo do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é de Espírito Emmanuel, capítulo 92. Extremamente atual. Deus não desampara, é o título. É uma fala de João no Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. João diz assim: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Aí Emmanuel comenta, essa fala de João no Apocalipse. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isto não impede venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliarmos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo, na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhantes interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre os juízos terrestres existem providências fraternas, qual seja da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempos e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável medite um homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu, para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção da justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam por mil modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Bom, mais uma belíssima página de Emmanuel, comentando sobre essas transgressões de todos nós humanos, falhos como somos. Costumamos sempre dizer nas nossas colocações por aí, que se fôssemos perfeitos não estaríamos mais aqui, estaríamos nos mundos mais elevados. Mas como ainda estamos no mundo de expiações e provas, naturalmente é porque ainda somos espíritos dessa natureza. Então as transgressões, as leis divinas e até as leis humanas é quase que uma rotina na vida da criatura humana ainda na Terra. Mas observar que Emmanuel diz com muita propriedade que nós não nos tornamos juízes, porque até os juízes da Terra, muitas vezes, como ele diz aqui, dão penas alternativas, dão liberdades provisórias àqueles que foram condenados. Com muito mais forte razão, imagina a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é realmente implacável no sentido de que as suas leis universais, desde quando elas estabeleceu, elas estão ali. Elas são irrevogáveis. Mas Deus é piedoso, Deus é bondoso, por isso Ele é Pai. E nós sabemos que o Pai sabe entender as misérias dos filhos, sabe entender os descaminhos do filho, e como ninguém sabe perdoar, como todo mundo, melhor dizendo, Deus sabe perdoar mais do que ninguém. Então não sejamos juízes e algozes de quem quer que seja, porque essa justiça só compete ao Pai. Quando Cristo disse que nem Ele mesmo julgava, quem julgava era Deus, quem somos nós? Qual a autoridade moral que nós temos para julgar as pessoas pelos seus desequilíbrios, pelos seus desatinos, sem conhecer os meandros de por que essas coisas acontecem? Então é óbvio que a gente lamenta a inferioridade dos nossos irmãos, as nossas mesmas, já que somos espíritos falíveis, e muitas vezes nos vemos fracassando naquilo que a gente achava que a gente não iria mais. Faz parte, volto a dizer, da nossa inferioridade.
Mas nós estamos aqui todos reunidos numa manhã de domingo fraterno, exatamente para a gente ir aprendendo gradativamente como ser melhor, como não nos deixar de levar por essas inferioridades que ainda fazem parte desse mundo. Então, a doutrina espírita é esse farol, essa luz que vem iluminar-nos, mostrando-nos o caminho seguro de seguir o Evangelho de Jesus na busca constante pelo nosso aperfeiçoamento. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare, ao nosso querido amigo e mentor da casa, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, Maria, mãe de todos nós, que possa auxiliar o nosso querido irmão Pedrinho na sua mensagem da manhã de hoje, que seus amigos espirituais possam incluí-lo, e que, sobretudo, nós possamos aclimatar nos nossos corações a mensagem que ele irá nos trazer a partir de agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, sem mais delongas, passamos a palavra para o nosso querido amiguinho Pedro. Meus irmãos, bom dia a todos. Sempre uma alegria estar aqui nessa casa, de rever os companheiros, né? Os amigos do movimento espírita. E eu sempre falo que isso é uma das alegrias da gente trabalhar no movimento espírita, porque a gente encontra companheiros que estão ombreando conosco nessas tarefas, né? A gente vai numa casa espírita, vê que ali também existe a amizade, a solidariedade, a fraternidade, também as dificuldades que a gente tem na casa da gente. Isso dá muita força para nós. Então vale muito a pena nós convivermos, né? Kardec já preconizava isso, né? Que os núcleos espíritas deveriam realmente se visitar. A gente precisa fazer isso, né? Ir lá na casa do companheiro e a gente participar um pouquinho da rotina das casas espíritas. Então o tema que está proposto para a gente nessa manhã, felicidade não é neste mundo, a gente vai ter isso aí estudado no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas é uma frase que está no Eclesiastes, né, na Bíblia. E a primeira coisa que a gente para pensar é assim, o que é a felicidade, afinal, né? A gente, às vezes, considera a felicidade as coisas mais ínfimas, né? Às vezes, para quem, por exemplo, ínfimas que eu falo assim, no sentido de ser coisas que a gente, às vezes, realiza sem perceber que é uma felicidade. Então, para nós nos levantarmos da cama hoje de manhã, talvez para muitos de nós tenha sido algo assim comum. A gente realiza isso todo dia. Mas para aquele indivíduo que está, por exemplo, acamado, que não consegue ficar de pé, isso para ele seria uma felicidade, né? Poder enxergar a vida, talvez para quem tem a visão perfeita, isso é uma coisa também comum, ele todo dia pratica isso sem maior dificuldade. Mas para o indivíduo que está passando pela prova da cegueira, aquilo para ele, talvez ele considerasse a felicidade, né? Então a felicidade, ela dentro da definição de dicionário, né? Ela é um estado de bem-estar, é um estado de contentamento, é um estado de alegria, mas que no nosso estágio evolutivo, ela vai variar muito, né, de pessoa para pessoa. Então, às vezes, o que é felicidade para um, pode para o outro não ser considerado uma felicidade, né? Mas é muito importante que a gente, apesar da gente fazer esse estudo e concluir, a nossa conclusão, já vou adiantar, né? Vai ser essa, que no nosso planeta a gente não vai encontrar essa felicidade plena, a felicidade real, e a gente vai entender o porquê. Mas é muito importante que a gente consiga enxergar a felicidade nas pequenas coisas, para que a gente possa viver e perceber as bênçãos que Deus coloca em nossas mãos, né? Então a gente poder sentar, por exemplo, e fazer uma refeição diária. Então a gente olhar para aquela refeição e lembrar assim, poxa, né? Existem pessoas, os dados mostram ali, falam de 700 milhões hoje no mundo que passam fome. Então, existem pessoas que não estão conseguindo se alimentar. Então, se a gente consegue se alimentar, já é uma alegria. Nesse sentido, né? Poxa, que coisa boa.
que a gente está vivendo. Então são muitos detalhes da vida da gente que a gente pode considerar felicidade dentro dessa ótica, né? Do bem-estar, da alegria, do contentamento, da realização. E uma outra frase que é importante também a gente entender, e que a gente faz isso e a gente não percebe, é uma frase, um jargão popular que diz assim, ó: a felicidade está onde a pomos, mas nunca estamos onde a colocamos. Ou seja, a felicidade, a gente sempre coloca ela fora de nós. Então existem pessoas que estão constantemente insatisfeitas. Às vezes o indivíduo está naquela insatisfação, naquela ansiedade, porque ele está querendo, por exemplo, comprar uma casa. Eu preciso comprar uma casa própria. E aquilo parece que é o alvo da felicidade dele, né? Então ele vai batalhar por aquilo, trabalhar por aquilo. Aí quando ele atinge aquele objetivo, pronto, já não é mais a felicidade, agora é outra coisa. Isso é até natural do ser humano, né? A gente não para, a gente está sempre em busca de novos objetivos. Mas acaba que a gente coloca esses objetivos sempre fora de nós. Então a felicidade está na casa, a felicidade está no casamento, a felicidade está no outro, a felicidade está no dinheiro, está na profissão, né? Então são coisas que estão fora de nós. E a gente tem que entender que, na verdade, a realização dentro dos desígnios divinos é uma busca interior. Essa felicidade ela precisa estar dentro da gente. Até porque se a gente ligar o jornal, né, e assistir todo dia o jornal, a gente fica até desanimado, não é verdade? Os nossos telejornais hoje em dia, o que é mostrado de coisa negativa, né, você fica ali, parece que até contaminado. E o mundo não é só isso, pessoal. O mundo é cheio de coisas maravilhosas, é cheio de coisas boas, né? Deus criou o mundo. Então, se é obra de Deus, ele não é uma coisa ruim. O ser humano é obra de Deus. Mas a gente, às vezes, fica bastante contaminado por tanta coisa negativa que é disseminada. E o Emmanuel, numa das suas páginas, ele fala assim, ó, mais ou menos assim, né? Ele fala que o nosso planeta Terra, ele é esmaltado de azul durante o dia, salpicado de estrelas durante a noite. Ou seja, que obra maravilhosa que é o nosso planeta. Mas o que tem de ruim aqui no planeta Terra? A maldade que está no coração dos homens. Então a maldade no coração dos homens é o que tem que ser corrigido. E onde está essa maldade? Está dentro de nós, né? Então a gente começa aqui, olha, com um trechinho lá do livro Estudos Espíritas, da Joana de Ângeles, falando exatamente sobre a felicidade, psicografia do Divaldo, e ela diz assim, olha: desde a mais recuada antiguidade, o homem sentiu necessidade imperiosa, quão inadiável, de vencer a dor, as vicissitudes, libertando-se da angústia e superando o medo da morte, né? Então ali a gente tem uma representação lá do homem primitivo, né? Então o que seria a felicidade para o homem primitivo? Felicidade para ele seria ele conseguir se alimentar, né? Conseguir aquecer o seu estômago de alguma maneira, talvez conseguir viver mais um dia sem ser abatido, né, por uma tribo rival, conseguir se abrigar de uma intempérie, né, de uma chuva muito forte. Então, assim, a felicidade para esse homem primitivo é uma coisa muito básica, dentro dessa ótica, né, da realização desses anseios imediatos, né? E aí a Joana continua, olha, nessa busca um conceito foi se formando, o da felicidade. Vivemos tentando definir esse sentimento, tendo ele passado pelas mais diversas ideias e jamais sendo obtido em sua plenitude pelos habitantes desse planeta. Então o Evangelho vai trazer para a gente essa informação e a Joana reforça essa página aí tratando da felicidade. Então, a gente, ao longo da história do homem aqui na Terra, né, muitos pensadores, muitos filósofos tentaram definir o que era felicidade, mas nenhum deles atingiu esse objetivo e jamais um habitante desse planeta ele viveu essa experiência de atingir essa felicidade plena. E a gente até costuma dizer assim, eu tinha um amigo que quando ele se encontrava, ele falava assim para mim: você está feliz? Era o cumprimento dele. Ele apertava a mão da gente e dizia assim: está feliz? Né? E aí eu brincava dizendo: estou feliz. Mas não tem dia que a gente se sente infeliz, pessoal? Não tem dia que os amigos olham para a gente e falam assim: o que foi? Você está acabrunhado hoje? Você está triste?
Você está cabisbaixo? O que está acontecendo? Às vezes a gente está sentindo um pouquinho de sombra no coração pelos problemas que a gente está passando, naturais aqui da Terra, né? Se a gente pode dizer que um ser feliz pisou aqui na Terra foi Jesus, né? Aquele que está aqui governando o planeta, aquele que é um espírito já purificado, né? Que já atingiu esse estágio da conquista dessa felicidade. Mas afinal, então, o que é essa felicidade, né? Então, como a gente viu aí a Joana comentando, para alguns ao longo da história, né, foi, por exemplo, a busca dos prazeres materiais. Para os materialistas é exatamente isso, né? Vamos buscar viver a materialidade, vamos saciar tudo o que os nossos sentidos possam atingir, alcançar, porque acabou a vida material, acabou tudo, então a gente se saciou de alegrias aqui na Terra, né? Para outros, né, para os pensadores, os filósofos gregos, por exemplo, começaram então a conjecturar a possibilidade do indivíduo buscar, né, virtudes. Sócrates, né, veio trazer esse pensamento, a busca das virtudes, como sendo, né, a busca da sabedoria, como sendo o caminho para que o homem pudesse encontrar essa felicidade. Mas aí o Emmanuel, ele vai dizer que o que tem sido tradicionalmente para a gente a busca da felicidade aqui na Terra. Está lá no livro Luz e Vida. Emmanuel fala assim, ó: procuraste a felicidade na Terra através da fortuna, da autoridade, da fama, do prazer, e não a encontraste. E aí, meus amigos, a gente pode pensar assim: mas eu não estou buscando a fortuna, não. Estou buscando, né, pagar minhas contas, estou buscando ter aquele básico, né? Não, mas eu não estou querendo autoridade, não. Eu não quero nenhum cargo de autoridade, eu não quero nenhum cargo político, eu não estou querendo ser famoso. Que isso, eu não estou buscando fama. Não, esse prazer aí também, eu não sou essa pessoa que vive em busca do prazer. Na verdade, a gente vai encontrar lá no livro Ação e Reação um espírito explicando para André Luiz como é que os obsessores agem na nossa vida. Eu gosto muito desse esclarecimento que eles dão, porque eles dizem assim, ó: os obsessores, quando eles nos estudam, eles buscam saber quais são os nossos interesses aqui na Terra. Eles analisam assim: qual é o mote da vida do indivíduo? Qual o objetivo da vida dele? Qual é aquele pensamento que quando ele acorda ele já começa a alimentar de manhã, quando ele vai deitar, às vezes é o último pensamento que ele tem? Aí cada um de nós tem que fazer uma busca interior e entender, tentar entender o que alimenta a minha vida. Porque aquilo que é o meu objetivo central, normalmente é aquilo que eu considero como sendo algo a ser atingido nesse encontro da felicidade. E aí, quando ele fala aqui da fortuna, da autoridade, da fama e do prazer, né, alguns estão trabalhando isso lá naquele extremo, né? Eu quero ser rico como Elon Musk, não é isso? Mas às vezes o indivíduo, nessa busca da fortuna ali, né, ele pensa em dinheiro o tempo todo. Às vezes na cabeça dele o tempo todo é dinheiro. E aquilo é a felicidade para ele. A gente vive o tempo das aplicações financeiras. Vocês devem conhecer pessoas que o tempo todo, durante o dia, ele está lá buscando os gráficos para ver como é que está o dinheiro dele que está aplicado. Eu não estou dizendo aqui que está errado não, tá, pessoal? Eu estou dizendo assim, a gente está falando aqui de espiritismo, de doutrina espírita. É o espírito imortal. Às vezes o indivíduo pensa assim: não, mas eu não sou esse cara que pensa o tempo todo no prazer, né? Mas o prazer que a vida material proporciona são diversos. A própria alimentação, ela proporciona prazer. Então, né, como Deus faz tudo de maneira perfeita, você se alimenta e é prazeroso para o seu corpo. Mas será que eu penso nisso o tempo todo? Será que é isso aí que eu coloco até como uma forma de descarregar, né, os meus anseios? Aí eu estou buscando lá na alimentação. O outro, às vezes, busca o prazer que proporciona, por exemplo, as drogas. Né? O indivíduo, quando ele fuma um cigarro, que é uma droga lícita, ele ativa pontos no cérebro dele que fazem com que o corpo dele sinta prazer.
Ou vocês acham que quem usa droga não sente prazer? Né? E isso foi uma das coisas que eu aprendi há muitos anos atrás, com uma palestra que a gente teve lá na creche, com uma psicóloga, que ela veio falar para a juventude e falou para os pais também. Ela dizia assim, ó, quando os pais antigamente falavam que a droga era ruim, e o filho ia depois e fumava maconha, ele falava assim, não, mas isso aqui é bom demais, velho. Isso aqui é muito bom. Meu pai falou que era ruim, meu pai não sabe de nada. Né? E aí ela explica assim, gente, é ruim pelos efeitos, pelos resultados, por tudo que vai trazer para o corpo físico, para a vida social, como a gente compreende hoje com o Espiritismo, para a vida espiritual também, né? Os autores aí como Joana, André Luiz vêm falar disso para a gente, Emanuel vem falar disso para a gente, né? Mas a gente não pode desconsiderar que para aquele que usa a droga, lícita ou ilícita, aquele é prazeroso. O indivíduo busca o prazer naquilo ali, a felicidade dele está naquilo ali. Será que a gente consegue entender isso? Né? A felicidade dele, ele encontra a alegria, ele encontra o contentamento naquilo ali. Mas ele vai encontrar a felicidade verdadeira? Aí que fica a pergunta. Às vezes a gente passa a vida inteira nessa busca, alimentando aquela ideia, né, que é assim que eu vou encontrar a felicidade. Mas não vamos encontrar, se formos por esse caminho. Pensamos às vezes assim, não, mas eu não sou esse indivíduo autoritário. Será que não? Será que dentro da minha casa eu não sou aquele indivíduo que a minha palavra tem que ser a última? Será que eu não sou aquele indivíduo que na minha argumentação lá com a minha esposa ou com o meu esposo, eu não quero que prevaleça sempre a minha opinião, a minha vontade? Então é para a gente analisar, né? Que às vezes é nesse caminho que a gente até inconscientemente está buscando essa felicidade, esse contentamento, essa realização. Mas não vamos encontrar. E aí Emmanuel continua falando assim, ó, a respeito da felicidade, nós ansiamos conservá-la conosco, né? E não explicamos o porquê. Lá no íntimo, todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos ser felizes, mas a gente não sabe nem o porquê. Por que eu estou buscando essa felicidade? Porque a gente sabe que ela existe, mas não descobrimos aonde. Onde é que está essa felicidade, afinal? Intimamente, eu sei que ela existe. É um pensamento que eu já trago comigo desde que eu nasci. Nós queremos retê-la nos nossos passos, mas não sabemos como fazer isso. Não sabemos como reter essa felicidade. Adivinhamos que essa felicidade vai nos trazer alegria para sempre, mas a gente não consegue vê-la. Então, olha só, a felicidade é algo que, com certeza, isso é palavra do Emmanuel, não está nas coisas que a gente rotineiramente tem buscado como sendo felicidade. E, às vezes, nós nos equivocamos tanto, porque a vida material para nós aqui, na Terra, ela é importantíssima. Mas como a gente acha que a felicidade são as coisas que a gente vive aqui, as situações que a gente vive aqui, a gente acaba depois ficando muito frustrado. Porque, às vezes, a felicidade é ter uma família, ter filhos. Aí você ama a sua família, você ama seus filhos, mas e se a sua família for embora de uma hora para outra? Eu morava aqui no Eucaliptal, tinha um vizinho nosso ali que ele era adolescente, num acidente de automóvel, ele perdeu o pai e a mãe. Perdeu no sentido, né, da desencarnação dos dois, né? Ficou sozinho aqui na Terra. E aí? A felicidade acabou? Não poderemos mais ser felizes? Se o casamento acabar? E se aquela pessoa que a gente ama tanto, ela tiver que retornar à pátria espiritual? Como é que fica? E se o corpo que a gente ama tanto também, e se ele de uma hora para outra adoecer? A nossa felicidade acabou? Então isso tudo é para ver que a gente deposita essa esperança em bases muito frágeis. A gente constrói a nossa casa na areia, como o próprio Jesus explicou para a gente. Exatamente por ignorar, por não compreender como é que é essa felicidade, de que maneira que a gente vai conseguir encontrá-la. Aí agora a gente chegou no Evangelho, ó. Lá no capítulo 5 tem 20, né?
Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia. Utopia como sendo aquela coisa impossível, né? Isso aí você nunca vai conseguir atingir. A cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então, o homem ajuizado aqui na Terra é raridade. Você encontrar uma pessoa ajuizada, né? São os espíritos falando para a gente, pessoal. Né? Aquilo, até as notas de Kardec, vamos lembrar que até as notas que Kardec colocou nas obras, né? Ele conversava lá com os espíritos, né? São Luís, espíritos de verdade, e ele recebia as orientações, está correto, é isso aí. Então, é uma obra que foi escrita também pelas mãos de Kardec. Então, se o homem ajuizado é raridade, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então, as gerações se lançam sucessivamente em busca da felicidade, né, sem conseguir encontrá-la. Então, é o Evangelho segundo o Espiritismo trazendo isso para a gente. Pessoal, você não pode desanimar não, tá? Domingo de manhã, o Pedro falando ali, o Pedro está falando que nós não vamos ser felizes. Não é isso, a nossa conclusão aqui não será essa. Mas olha só como é que eles continuam. Olha, com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Isso aqui, pessoal, não sejamos hipócritas. São coisas que nós queremos. Né? A gente quer ter saúde, a gente gostaria de ter um dinheiro, né, para poder terminar a obra da nossa casa, para trocar o carro que a gente tem. Então, são coisas que a gente deseja, almeja. E a gente até considera isso como sendo a felicidade. Né? A gente não imagina encontrar aquela lâmpada que você esfrega e sai o gênio lá de dentro, e o gênio fala assim, ó, te dou 3 desejos agora. Aí a gente fica imaginando, poxa, o que eu ia pedir, né? Tinha que pedir umas coisas assim que já resolvesse a minha vida. Mas nem se você pedisse, olha, o poder, a riqueza e a juventude, né? A gente não conseguiria ser feliz. Ou seja, nem reunidas essas 3 condições. E aí, olha o esclarecimento que é bacana. Ó. Porquanto incessantemente se ouve no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Essa é a grande realidade. Nós encontramos pessoas que aparentemente têm tudo para ser feliz. Tudo. Você olha assim, poxa, mas a pessoa é tão saudável, tem uma condição econômica bacana, né? Vive uma vida legal, mas por que ela não é feliz? Vive um problema moral, às vezes vive um problema dentro do lar, né, com os filhos, um problema no casamento, um problema pessoal que a gente não conhece. E a gente gosta de imaginar que a grama do vizinho ela é mais verdinha, que a vida dele tá tudo legal, tá tudo em paz, né? E que a nossa vida é que não vai bem. Que é lá na nossa casa que está o problema. Pessoal, não é assim. Na verdade, as provas estão aí para todos. O planeta é de provas e expiações. Né? Estamos passando por provas e expiações. Todos. Todos aqui. E aí, tem uma história que está no livro Bem-aventurados os Simples, que eu gosto muito dela. Em resumo, ela diz assim, que o indivíduo ele tinha uma vida aparentemente perfeita. A casa dele era um palacete, mas aquele palacete que causava realmente inveja. As pessoas olhavam e ficavam, mas que casa bonita, que casa funcional, que casa boa. Ele tinha uma aparência ótima, né? Ele era um homem belo, estava sempre vestido, muito bem vestido, de terno, gravata, muito bem arrumadinha. Seus filhos eram filhos assim, saudáveis, belos. Ele tinha uma colocação profissional muito boa, ganhava muito dinheiro. O livro chega a falar que o seu cabelo sempre bem penteado, o bigode bem aparado. Então as pessoas olhavam para ele e pensavam assim, gente, esse homem tem tudo para ser feliz. Tudo. Só que o que as pessoas não viam é que ele possuía uma úlcera que doía dia e noite. E que ele não conseguia curar. Só isso. Né? Apesar de tudo aquilo que ele vivia, ele sofria
daquela úlcera dia e noite. E era uma coisa que as pessoas não viam. Então é isso que acontece aqui no planeta Terra. Às vezes a gente olha para a vida do outro e pensa assim, não, ele tem tudo para ser feliz. Mas a gente não sabe o que a pessoa está vivendo, né? E a gente sabe das provas, né? A beleza é uma prova grande, a riqueza é uma prova dificílima, né? O próprio Jesus afirmou isso para a gente. Então a pessoa, quando ela tem muitas coisas aqui no planeta, na vida planetária, muito poder, muito dinheiro, né? Muita influência, beleza, pessoal, tudo isso aí é prova e ao mesmo tempo vai gerar uma consequência lá na frente sobre de que forma a gente utilizou aquele recurso. Então é perigoso, perigoso pra caramba. Tanto que alguns de nós espíritos falamos assim, eu queria ganhar um dinheiro, mas para não ter que responder tanto, eu queria só um pouco, é só para resolver minha vida. Não queria ganhar uma mega sena inteira, eu queria ganhar um tanto que desse para poder resolver lá a minha situação, minhas dívidas, né? Eu queria só isso. Então a gente já percebe de alguma maneira assim, o quanto é complicado isso aí, né? E como pessoas dessas classes mais abastadas aparentemente passam por muitos problemas, a gente começa a entender que não é por aí o caminho da felicidade. A gente lembra de exemplos, amigos, assim, pessoas muito conhecidas, né? Pessoas muito famosas, que a gente lembra, poxa, mas não teria tudo para ser feliz? Por que o indivíduo vai por esse caminho, né? Quantos cantores, atores, que às vezes desencarnam por overdose, né, seja de álcool, seja de drogas, ou até pelo suicídio, você fala assim, poxa, mas olha só, indivíduo com uma carreira consolidada, com certeza com muito dinheiro, né? Por que ele está indo por esse caminho? O problema é lá no coração, é lá no íntimo, não é naquilo que ele construiu por fora, é a pessoa por dentro. E o Livro dos Espíritos diz para nós, olha, quando Kardec perguntou, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então a gente começa a perceber aí que existe uma felicidade possível aqui na Terra. Felicidade possível. Mas a vida para a gente aqui, ela é prova ou expiação. Em algum momento a gente vai estar vivendo uma situação dessas. Ou uma situação de prova ou uma expiação. E a prova, às vezes, ela pode vir até em algo que a gente imagina que prova é uma coisa assim, né? Ruim. Prova é como a prova da escola. Você vai lá passar por aquela experiência exatamente para testar o quanto a gente cresceu. Então, às vezes, a prova, ela é uma dessas situações que a gente considera boas. Né? Você ganha um dinheiro, é uma prova. E se ganhar um dinheiro é uma prova, porque você vai ter que saber lidar com aquele dinheiro ali. Estou falando de um grande dinheiro, né? Não estou dizendo esse dinheiro que a gente ganha no final do mês, que o dinheiro acaba, né? O mês não acaba, as contas, aí aparece um boleto que você nem sabia que existia. Então, não estou falando desse dinheiro, não. Estou dizendo dessa prova da gente ter um dinheiro muito grande, né? Um valor muito alto, e você ter que responder, porque esse dinheiro, ele com certeza poderia realizar coisas boas, né, para outras pessoas também. Então, suavizar esses males aqui o quanto possível e ser tão feliz quanto possível é exatamente a gente conviver com essas situações que a gente às vezes considera negativas, que a gente considera ruins, né? Ontem, à noite, estava vendo um programa na televisão. Eu me lembrei aqui agora, não programei falar isso não, mas não sei se aqui alguém assistiu, é aquele programa do Serginho Grosman, né? E aí ele mostrou um rapaz que ele sofria bullying. E eu achei muito interessante a fala dele, porque o Serginho mostrou que ele foi lá 15 anos atrás e ele dizia que ele sofria bullying na escola, que ele chorava, que ele né, por conta do bullying que ele sofria, ele não tinha vontade na escola. Só que qual foi a reação dele?
Ele falou assim, eu procurei entender isso, da relação com as pessoas, procurei estudar, né? E aí, apesar dele ter dificuldade na escola, ele estava fazendo a terceira faculdade dele. Eu falei, que bacana, olha que legal. Mas por quê? Na busca de entender a relação entre as pessoas, e ele chegava até a dizer assim, eu queria entender até para poder explicar para as pessoas que não é bom você praticar o bullying, né? Você ficar debochando do outro. Então, é uma maneira, né? Eu lembrei aqui como um exemplo assim, se ele era vítima do bullying, o que ele procurou fazer? Ele não se revoltou e foi lá agredir as pessoas, ou devolver na mesma moeda, mas ele foi entender, ele procurou entender o assunto, foi estudar, e hoje ele tá no ramo da pedagogia, né? Então ele pode ajudar outras pessoas a não ter aquele tipo de comportamento. Esse ser o tão feliz quanto possível na Terra, né? Usando um exemplo aqui do indivíduo que a gente conhece, né? Que é o Ricardo. Muitos aqui conhecem o Ricardo, que já desencarnou, nosso companheiro palestrante da cadeira de rodas, né? O Ricardo, ele foi para uma cadeira de rodas com 27 anos de idade, né? A história dele ele contava isso nas palestras, e um dia eu falei, Ricardo, eu posso usar a sua história? Ele falou, cara, pode usar à vontade, né? O Ricardo, ele foi para uma cadeira de rodas, e o que ele fez? Ele se tornou um indivíduo apático? Ele ficou encostado num canto, curtindo o sofrimento dele? Pelo contrário, né? O Ricardo, ele se tornou especialista no atendimento a usuários de drogas, passou a atender as pessoas como profissão, onde ele recebia para isso, ele era remunerado para isso, mas ele atendia também aqueles que não podiam pagar. Eu lembro que lá no centro a gente convidou ele para ir atender um garoto lá no Morro do São Carlos. O Ricardo foi lá, ajudou a família, sem receber um tostão. Ele ia com o carro dele, levava a cadeirinha dele, né? Se a gente convidasse ele para fazer palestra lá no Irmã Sheila, ele ia subir aquelas escadas com a ajuda das pessoas. Tatá e Terezinha estão aqui, lembram disso aí bem. A gente inclusive fez uma rampa lá e disse assim, Ricardo, essa rampa você vai ter que inaugurar ela. Não deu tempo, né? Porque ele adoeceu e acabou desencarnando. Mas, gente, é um exemplo do indivíduo que, apesar da dificuldade toda, ele trabalhou, ele procurou crescer, ele se aprimorou, né? Depois fez uma faculdade de psicologia. E eu fico, às vezes, assim, eu gosto do exemplo do Ricardo, porque o Herculano Pires, no livro Centro Espírita, ele fala para nós que se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, a doutrina espírita seria hoje o movimento cultural mais importante do planeta. Ele fala isso lá na obra dele, que foi escrita há muitos anos atrás. E aí, às vezes, na casa espírita, né, a gente tem muita dificuldade, às vezes, para ter trabalhadores. Né? Então, se o nosso movimento espírita é o consolador prometido por Jesus, por que a gente não está, digamos assim, todos os centros espíritas, né, com trabalhadores empolgados, engajados, mas falta para nós essa compreensão. E aí, eu gosto de usar o Ricardo como exemplo, porque o Ricardo espírita, cadeirante, subia o Irmã Sheila de cadeira de roda por uma escada acima, tudo que você convidava, ele estava disposto a auxiliar, a atender, né? Ou seja, ele fazia desse problema dele, talvez até uma alavanca para o seu progresso. Mas muitos de nós, meus irmãos, onde eu quero chegar aqui com esse raciocínio? Muitos de nós utilizamos as nossas dificuldades para poder justificar a nossa inércia. Para a gente pensar. Assim, estou falando para mim também, tá? Porque em muitos momentos a gente usa as nossas dificuldades para justificar a nossa falta de ação no bem. Outra coisa que a gente tem aqui na Terra é a ideia de felizes para sempre. Então a gente vai casar, não quero desanimar quem não está casado ainda,
Mas, gente, essa história é só para poder realmente assim adornar o momento, né? Eu vou me formar na faculdade que eu quero e vou ser muito feliz. Amigo, às vezes aí que está começando a prova. Você termina a faculdade, vai trabalhar, aí que está começando a dificuldade, né? Eu vou casar e vou ser feliz. Olha, aí que está começando o momento de sufoco, né? Quando vem o casamento. Eu vou viajar, vou morar fora do país, vou lá para a Europa. Ok, mas pode ser que ali está começando realmente os seus momentos de luta, né? Então, feliz para sempre aqui na Terra, isso é muito relativo, né? A gente vai entender o porquê. Tem um livro chamado Entre a Terra e o Céu, do André Luiz. Quem já leu aqui, eu falo que é um dos livros que o dia que a televisão descobrir vai virar novela, porque é sensacional, é uma história sensacional, guerra do Paraguai, 3 amigos que se apaixonam por uma moça, né? Os 3 se envolvem com ela, um suicida em nome dessa paixão louca, eles reencarnam no Brasil e vivem assim situações muito, muito interessantes. Só que no final do livro, eu não vou contar o que aconteceu, mas no final do livro acontece um monte de coisa boa, lá no finalzinho. Acontece um casamento, uma das moças, ela está esperando o neném, né? Aí dá lá aquele momento assim, família. E o André Luiz, ele questiona. Eu trouxe até o diálogo aqui, né? Lá no finalzinho dessa obra, ele questiona assim: a nossa história terminará assim? Com um casamento risonho? A moda de um filme bem acabado? Como é que termina as novelas? Não é sempre assim? Casamento, né? Aquele namorado, aquele namoro, né, que não está indo bem, aí se ajusta lá no final. Então ele está perguntando: é assim que vai acabar a nossa história? E aí vem o Clarencio, né, estampou o sorriso da velha sabedoria e falou: olha, não, André, a história não acabou. O que passou foi a crise que nos ofereceu motivo a tantas lições. Então lá a gente vive momentos de crise. Você passa por crises, aí depois dá uma acalmada, né? Nossos amigos, pelo esforço admirável com que se dedicaram ao reajuste, dispõem agora de alguns anos de paz relativa, nos quais poderão replantar o campo do destino. Entretanto, mais tarde, voltarão por aqui a dor e a prova, a enfermidade e a morte, conferindo o aproveitamento de cada um. É a luta aperfeiçoando a vida, até que a nossa vida se harmonize, sem luta, com os desígnios do Senhor. Então aqui, gente, a gente já falou muita coisa importante. Muita, né? Porque a nossa vida aqui na Terra, eu gosto da comparação da roda gigante. Uma hora, você está lá no alto, no topo da roda gigante, você está olhando de longe, do alto, né? Você está lá sentindo aquela brisa, aquele frescor, está tudo bem na sua existência. Só que a roda tem que girar, não tem? Aí ela dá aquela girada, você vai lá embaixo. Aí vem os momentos de crise. Todos nós passamos por isso, pelos momentos de crise, fazem parte. E quando ele fala ali, daqui a pouco vem a dor, a prova, a enfermidade e a morte. Vocês já ouviram falar que tem ou ler em algum lugar uma frase assim, vivemos como se nunca fôssemos morrer. Morremos como se nunca tivéssemos vivido. A gente sempre imagina que a nossa vida ela vai se perpetuar. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, eu volto para o trabalho, que vai trabalhar, os compromissos. Nós temos que viver assim. Mas lá na nossa casa, Sheila, na Mangueira, aconteceu um fato recente. Talvez muitos dos irmãos aqui devem ter ficado sabendo. Né? Uma companheira nossa, ela desencarnou por um ataque de um pitbull. Isso ficou famoso, saiu do G1, né? Gente, uma pessoa cheia de alegria, 75 anos de idade, a gente fazia visita toda sexta-feira. Aí a gente passava na casa dela, ela descia as escadas pulando igual uma criança. Igualzinho uma criança, uma alegria. Então foi um choque para todos. Porque era mais ou menos assim: meu Deus, mas uma pessoa que vive trabalhando no bem. Ela era muito brincalhona.
mas é uma pessoa que ajudou muita gente ao longo dos anos. Uma mediunidade assim, muito produtiva, ajudou muita gente. E aí, de repente, desencarnou, do nada. Né? Aí a gente lembrou até da Terezinha Coelho, né? Nossa companheira também dos Estudantes da Verdade, que saindo do centro foi atravessar ali a 393, foi atropelada por uma moto. Ou seja, de uma hora para outra, a gente está retornando. Quando que vai ser o nosso retorno? De repente eu estou falando aqui agora, daqui a pouco vocês podem estar recebendo a notícia. Ih, o Pedrinho fez palestra lá no EDAC, hoje de manhã, gente. Nós conversamos, ele falou desse assunto, e olha só, desencarnou. Né? Então a gente está retornando a qualquer momento. A qualquer momento a gente está retornando. Mas se a gente sabe disso, por que a gente está colocando as bases da nossa felicidade aqui na Terra? Por que eu estou construindo o meu castelo, a minha casa, na areia? Na areia. Porque se eu estou depositando as minhas esperanças naquilo que é material e que eu sei que vai acabar em algum momento, eu estou construindo a casa na areia. Agora, se eu estou interessado, né, realmente em construir uma felicidade verdadeira, eu vou viver aqui na Terra como os homens da Terra, do nosso tempo, mas eu vou me preocupar em ter uma vida mais espiritualizada. Eu vou me preocupar em trabalhar questões, valores que eu vou levar comigo a hora que eu desencarnar. E aí vem a ideia da felicidade relativa. Olha, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui desgraça de outro. Aquilo que nós comentamos, né? Às vezes, para aquele indivíduo que tem muito dinheiro, só um exemplo, se ele falir e for ofertado para ele um emprego onde ele vai ganhar o salário mínimo, ele até comete suicídio. Né? Quem já leu lá a obra Memórias do Suicida, tem lá o comerciante português que faliu e suicidou, por não suportar a falência. Mas para muita gente, talvez conseguir um emprego e ganhar o salário mínimo é o sonho da vida dele. Né? Eu, quando eu tinha 18 anos de idade, era meu sonho, porque eu só trabalhava, no meu tempo, né, pessoal? Eu só trabalhava sem carteira assinada. Era tudo bico, né, como a gente fala, né? Aí eu era doido para fichar e trabalhar de carteira assinada, era um sonho meu, que fosse o salário mínimo, né? Então, para muitos é um sonho, para outros seria uma desgraça. Entendeu como é que é relativo? Ó. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Então, tem um critério de felicidade comum? A resposta é: com relação à vida material, é apóstolo necessário. Esse é um critério. Que, como a gente olha a felicidade, a vida de uma maneira muito particular, o que é o necessário para nós? Necessário é necessário. É aquilo que você não pode viver sem. Não pode faltar alimentação, não pode faltar a água, né? Você precisa de água, o remédio, o agasalho, né? Então você vai ver lá o que é o necessário para você. Às vezes para um vai ser necessário um detalhe a mais, para outro uma outra coisinha a mais, né? Mas muitas vezes nós sofremos por conta do supérfluo. Muitas vezes nós arrumamos confusão dentro de casa, brigando com todo mundo, porque eu quero fazer a reforma da cozinha e o dinheiro não aparece. Aí pronto, a infelicidade é porque eu não consigo fazer uma reforma. Estou dando um exemplo só. Tá? Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. E olha que bacana, a consciência tranquila é você a cada dia pensar na vida que você teve naquele dia e pensar assim: poxa, eu fiz o correto. Né? Hoje aquele meu companheiro lá me xingou no trânsito, passou do meu lado e me xingou, e eu respirei fundo, não revidei, né? E consegui perdoá-lo e tranquilizei meu coração. E aí você lembra assim: que bom, eu consegui me controlar. Então a consciência tranquila é a gente estar a cada dia buscando as condutas
que estão mais coerentes com as leis de Deus, que estão na nossa consciência. E a fé no futuro é nós lembrarmos, pessoal, que tudo passa. Tudo passa. As coisas ruins vão passar, mas as boas também, porque tudo está se transformando. Tudo nessa vida passa. Então, quando a gente tem fé no futuro, a gente confia em Deus. Nós confiamos nos desígnios divinos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Um pouquinho mais de confiança em Deus. No Evangelho, né? Todavia não deduzais as minhas palavras, que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não certamente dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros. E dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Então a Terra, um dia, ela vai ser um planeta mais feliz do que é hoje, né? Relativamente mais feliz. Nós hoje vivemos as consequências dos nossos atos de ontem, e não estão muito longe esses atos, né? A gente fala, por exemplo, hoje em escravidão no Brasil. Gente, não tem tanto tempo assim, não. Não tem tanto tempo assim, né? E nós somos herdeiros do nosso passado. Então, muitos problemas que nós vivemos hoje, não só no Brasil, mas no mundo, é consequência do que a gente veio fazendo até ontem. Como é que eu vou querer que a minha estrada hoje ela se acerte, se eu venho até então entortando os meus caminhos? Eu venho há séculos praticando o mal. Aí de uma hora para outra eu vou ajustar tudo, vai ficar tudo bem? E as consequências dos erros que eu cometi aí para trás? É mais ou menos assim, ó. Eu passo, só um exemplo para a gente tentar entender. Eu passo 45 anos da minha vida fumando. 45 anos fumando. 3 maços de cigarro por dia. Aí eu paro de fumar. Aí a partir de agora eu quero ter uma vida saudável. Tá ok. Tudo bem, uma escolha sua, muito bom você parar de fumar. Mas e esses 45 anos que eu fumei? Eles não vão ter alguma consequência? No meu organismo? No meu e das pessoas que convivem comigo, né? Olha só. Como é que o negócio é complicado? Aí eu passo a ter responsabilidade sobre o mal que eu fiz para mim, o mal que eu fiz para o outro. Como é que fica isso aí? Mas a Terra vai melhorar, né? Então, como nós somos reencarnacionistas, vamos trabalhar agora, fazer o melhor, para que a gente possa um dia desfrutar de mais paz social, mais justiça, mais alegria verdadeira e por aí vai. Emmanuel, lá de novo, estou recortando um livro, outro, né? Em nossa rendição aos desígnios divinos, nas leis que nos regem, descortinaremos claramente a senda que nos conduzirá à felicidade autêntica, sonhada por nós em nossas mais belas aspirações. Então, a felicidade sonhada por nós, que a gente não consegue entender onde ela está, não consegue entender como encontrá-la, é a nossa rendição aos desígnios divinos. É buscar entender as leis de Deus, nos aproximarmos delas, próximos, cada vez mais próximos das leis de Deus, mais próximos da felicidade. Quanto mais distantes das leis de Deus, mais infelizes nós somos. Simples assim. Eu quero ser feliz? Que eu procure me ajustar às leis de Deus, render-me aos desígnios divinos, e aí essa felicidade autêntica, real, ela vai começar a brotar dentro de mim. Pedro, mas de que forma? Para encerrar, eu vou contar um caso aqui que todo mundo conhece. Jesus crucificado entre 2 ladrões. E um desses ladrões olha para Jesus e fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que muitas pessoas imaginaram dessa fala de Jesus? Que o ladrão se converteu ao cristianismo, né? Passou a seguir Jesus e ele foi para o paraíso. Muitas denominações religiosas utilizam, inclusive, essa argumentação para dizer assim, ó: se você aceitar Jesus, você está salvo.
Só que salvação para o Espiritismo é evolução. Salvação que o Espiritismo nos ensina é evolução espiritual. É você estar no caminho. E aí Emmanuel, ele pega exatamente essa passagem e ele trabalha essa ideia e diz assim para a gente, ó, a partir daquele momento ali que o ladrão, o Dimas, o bom ladrão, né? A partir daquele momento em que ele reconhece Jesus como sendo o Messias prometido, né? O Senhor desse reino de Deus que se anunciava, ele assume uma nova posição íntima. Ele se coloca num outro patamar diante da vida. Ele deixa para trás aquele passado de erros e passa a assumir uma nova postura. Mas o que significa isso para ele? Significa que ele, então, a partir de agora, ele vai trabalhar buscando se ajustar ao reino de Deus, se ajustar às leis divinas, mas compreendendo que os sofrimentos, as cruzes que nós vamos carregar, elas fazem parte desse processo. Então, quando Jesus fala assim, ó, quem quiser vir após mim, tomai a sua cruz e siga-me, é nesse sentido, é do esforço. Então, o espírita que compreende essa mensagem, ele sabe assim, ó, eu sou espírita, não é por isso que eu sou privilegiado. Não é porque eu sou espírita que eu não vou sofrer na minha família. Não é porque eu sou espírita que eu não vou ter problema financeiro. Não é porque eu sou espírita que eu não vou adoecer, que eu não vou desencarnar. Vou passar por tudo como todo mundo passa, mas de que maneira? Lá no meu íntimo, confiante em Deus, nos desígnios divinos, sabendo que essa vida aqui, ela é passageira. E que mais cedo ou mais tarde, eu vou retornar para a verdadeira vida. Ainda pegando carona nessa passagem, Humberto de Campos, quando ele fala do Dimas, o bom ladrão, ele vai dizer que Jesus conversava sobre a fé com os seus discípulos. E aí, alguns pensavam assim, para ter fé, você tem que conhecer todas as Escrituras, você tem que entender das leis, os profetas. Aí vinha o outro e falava assim, não, mas para o indivíduo ter fé, ele precisa estar aqui próximo das recomendações do Mestre. E aí eles estavam ali debatendo aquele monte de coisa, e Jesus lá no canto quietinho. É muito bacana a gente ler aquilo que Humberto de Campos traz dos arquivos espirituais, porque mostra assim, ó, enquanto nós somos debatedores, e alguns até se orgulham de ser debatedores, em muitos momentos Jesus ele ficava calado. Ficava quietinho, deixava as pessoas falarem. Depois é que ele vinha trazer o ensinamento. E aí Jesus lá e fala assim, ó, ter fé é ter confiança em Deus. Em qualquer momento da vida. A sua roda gigante está lá no alto, você tem fé. Você confia nos desígnios divinos. A roda gigante girou, está lá embaixo, está em momento de crise. Você confia nos desígnios divinos. Você está ajustado a eles. Confia no Pai. E aí, Tomé, que era muito questionador, ele fala assim, Senhor, mas onde que a gente vai encontrar essa pessoa que vai passar por esses momentos e vai ficar assim confiante? Aí Jesus fala para ele assim, olha, às vezes você vai encontrar essa fé que representa lealdade a Deus nos momentos de dor, exatamente no peito daqueles que estão passando pelas crises mais difíceis, pelos momentos mais dolorosos. Mas aí, essa fala de Jesus não convenceu Tomé. Tomé ficou assim, aquilo não me convenceu. Ok, o tempo passou, Jesus foi crucificado, o Tomé, segundo Humberto de Campos, ficou lá escondido no meio da multidão, colocou um capuz, ficou lá escondidinho, olhando Jesus, sofrendo. E aí, depois do diálogo entre Jesus e Dimas, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. E Jesus responde, ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Em seguida ele olhou para Tomé no meio da multidão e Tomé ouviu Jesus pronunciando para ele assim: está vendo, Tomé? Na hora da dor e do sacrifício, quando os doutores da lei não me entenderam, quando nem mesmo os meus discípulos, porque me abandonaram, eu estou encontrando a lealdade no peito de um ladrão. Então, meus irmãos, a felicidade não é deste mundo, mas tenhamos confiança, tenhamos certeza de que Deus nos criou para sermos felizes. Tudo passa, toda dificuldade vai passar. E um dia, com essa confiança, nós encontraremos essa felicidade legítima. Durante toda a palestra eu falei lá, felicidade não é deste mundo. E não é mágoa que eu tenho, não é um sofrimento negativo, mas eu sofro muito pela saudade, porque eu sou caminhoneiro, porque eu deixei de amizade pelo Brasil, entendeu? Então tem uma lição que diz assim, eu já contei aqui, diz que na sala da faculdade, um aluno chorava muito. Aí o professor fez sinal para ele. Ele se aproximou. Por que você está chorando? Disse, professor, o que pode destruir uma amizade? É o tempo, a distância ou a eternidade? Aí o professor respondeu, nenhum dos três. Mas como assim? Porque a amizade vive no tempo, cresce na distância e permanece na eternidade. Aí que ele escutou. Bonita história. Muito obrigado. Gente, uma boa manhã para vocês. Obrigado pela paciência de ter me ouvido. Devolvo a palavra ao Robinson. Agradecemos muito Pedro Lacerda pela bela exposição da manhã de hoje, que a gente possa procurar colocar no nosso dia a dia. E tomara que o resto do domingo a gente só fale do Pedrinho, que da boa parece que ele fez, né? Que não tem essas notícias, como ele falou, não, né? Lembrando a vocês, quarta-feira que vem, nossa palestra 19h30, os tormentos voluntários, dando sequência aí a esse capítulo 5 do Evangelho, vai ser Eliane Bailão, ok? Estão todos convidados. Lembrando vocês também que sempre no final do passe, aquele cafezinho fraterno lá fora, para que a gente possa, né, trocar algumas ideias lá. E depois que a gente fizer a prece, 5, 6 passistas aí em condição se dirigem à sala de passe. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos na nossa querida Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, nessa manhã fraterna, ouvindo as belas colocações. Que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe a todos que estão presentes no salão, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo aí nas mídias sociais, e sobretudo o nosso querido amigo Pedro Lacerda possa retornar muitas e muitas vezes à nossa casa trazendo a sua mensagem. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece nos dá por encerrada a primeira parte, e vamos para a segunda parte na Câmara de Paz. Muita paz a todos, fiquem com Deus. E apenas porque já me perguntaram o que é aquela areia lá fora, semana que vem agora o pedreiro aí vai começar assim, então toda a lateral e a frente lá do centro, né, está cheio de buraco, tudo quebradinho. A gente vai dar uma ajeitada nisso aí, se Deus quiser. Obrigado.